E hoje, a palavra que o Senhor enviou para mim, ela veio literalmente do céu. Literalmente do céu. Porque o que aconteceu? Graças a Deus, eu no domingo realizei um grande sonho. E esse sonho era pular de paraquedas. Só que o que aconteceu, gente? O pai falou comigo até pulando de paraquedas. Aí a gente não pode deixar passar. E eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que mais feliz do que eu, porque eu posso também estar trazendo para vocês essa palavra. Porque às vezes, né, a gente acha algo maravilhoso, Deus ele fala grandemente com a gente, mas às vezes não é o que Ele quer que a gente passe para vocês. Mas eu fiquei muito feliz que hoje Ele pegou e falou: não, filha, leva lá para eles vão falar que você é uma louca, que você pulou de paraquedas, você é doidinha. Mas a parte mais importante foi realmente o ensinamento que o Senhor pôde me dar lá. Então, hoje eu vou ensinar um pouco para vocês a respeito do salto e a respeito do real significado de se lançar na fé. Quem já ouviu falar assim, quando fala assim: nossa, a fulana ela se lançou para Deus, ela se lançou na fé? Já ouviram falar isso? Só que, gente, você consegue se lançar do chão assim, ó? Não tem impacto, né? Lançar do chão pro chão não tem impacto nenhum. Tem impacto, Carol? Tem impacto? Nenhum. Fazer isso aqui, ó. Não tem impacto. Para ter impacto, tem que ter alguma coisinha ali a mais, que são os momentos de pressão que a gente passa na nossa vida. Se a gente pensasse em toda a nossa vida espiritual, desde o princípio, como foi que eu fui para a fé? Tem os casos, né? Graças a Deus, das pessoas que vieram pelo amor, mas eu acredito que a maior parte tenha sido, infelizmente, ter sido pela dor. E, nesse caso, a pessoa vendo tudo que estava acontecendo, vou falar para a minha vida. Minha vida não estava boa antes de eu conhecer Jesus. Só que, quando eu vi que Ele poderia mudar a minha vida, eu decidi me lançar. Eu decidi realmente me jogar para a fé, me jogar para os propósitos de Deus. E tudo isso teve um passo a passo, como pular de paraquedas. Quando a gente pensa em saltar de paraquedas, a gente pensa que é só pular. E calma aí, galerinha, não é muito bem assim. E sabe como eu já descobri isso daí? Quando eu fui pular. Quando o instrutor começou a falar assim: não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí? Então hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Primeira parte, eu quero mostrar para vocês um instrumento muito importante no salto. Pode passar? Esse daqui é o altímetro. Quando a gente se encontra nessa situação da nossa vida, que a gente está ali sob pressão, que a gente está ali passando esses momentos de dificuldade, ou que a gente está se sentindo sozinho, precisa de alguém para estar conosco, a gente está aqui, ó, 12.000 pés. Isso equivale a isso daqui, vou dar tudinho, ó. Aqui no máximo. Quando ele chega aqui no máximo, isso quer dizer que é o ponto da sua vida que você fala assim: eu preciso tomar uma decisão. Todo mundo passou um dia por essa decisão. Ou eu deixo quieto, ou eu mudo de vida. Só que se você deixar quieto, o que acontece? Continua tudo da mesma forma. Ou piora, que é a maior parte dos casos. Nossa vida ela começa a virar ali um labirinto, começa a piorar as coisas. Quando a gente vê, está bem pior do que antes quando estava nessa pressão. Continua subindo. Agora, se você decide se lançar, o que acontece? Você decidiu tomar uma decisão. E aí, a partir desse momento, você começa a fazer uma queda livre. Quando fala em queda livre, as pessoas já
pensa ali, meu Deus do céu, e agora? Só que tem uma diferença de quando você tem uma queda livre, que você se lança para a fé. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que você se lança já se preparando para as coisas da vida. Eu não conheço ainda alguém que tenha se lançado para a fé sem nunca ter conhecido alguém que falou para ela de Jesus. Vocês conhecem alguém que conheceu magicamente Jesus sem ninguém ter falado antes? Conhece alguém? Até os adolescentes. Alguém teve que chegar ali, a tia teve que ir lá e falar assim, ó, vamos lá para a igreja. Não foi assim? Para você decidir. Então, aqui não é diferente. Aqui a gente sai com instrumentos como o altímetro para a gente perceber como que está a nossa vida, as decisões que a gente deve tomar. A gente também sai com instrumentos, né? Como até mesmo a direção das pessoas certas para nos ensinarem a fazer as coisas corretas. Porque o que acontece? Se você fala, vou me lançar para Jesus, mas você fica ali perdido, não sabe as coisas como devem ser feitas, você é só uma pessoa que quer Jesus, mas que não conhece. Vou até pedir permissão, pastora. A pastora mesmo conta no testemunho dela que ela tinha ouvido falar sobre Jesus, mas até realmente ela encontrar Jesus, ó, quanto tempo em pastora de queda livre? E o que aconteceu, pastora, quando você não conseguiu encontrar Jesus? Infelizmente, a pastora ela se jogou no metrô. E ali isso, você saltar, sem você ter os instrumentos certos, sem as pessoas certas para te ajudar, para te auxiliar, para te instruir, acaba te levando para esse mal. Porque tem essa diferença. Agora, quando você se lança com os equipamentos, eu quero chamar aqui um adolescente. Pera, foi muito rápido. Volta aí, que eu nem estava enxergando. Não, pera, você viu que eu nem falei nada, eles são muito rápidos. Pera aí. 1, 2, 3 e já! Ixi, eu tô perdida. Escolhe quem levantou a mão. Vai, vem Isabela. Isabela vai me socorrer hoje. Então, Isabela, você saltou. Meu Deus. Calma. Que não é assim, viu, gente? É super tranquilo. Foi maravilhoso. Mas, quando... foi maravilhoso, gente. Minha experiência foi maravilhosa. Mas, dá pra você saltar sozinha? Não. Quem você vai pedir ajuda? Pra Deus e pra quem mais? Agora a pessoa física. Quem que você vai pedir ajuda? Pra pessoa que é profissional fazer isso. Pra pessoa profissional? Ah, eu acho que a profissional é a pastora. E eu acho que também nós temos os profissionais obreiros também aqui nessa igreja, não? Sim. Então, vem aqui, obreira Verônica. Ela vai ser a nossa ajudante aqui. Ela vai ser quem vai ajudar a Isabela a aprender como seguir os caminhos do Senhor. Então, como que funciona? Vamos estar em queda livre. Deixa eu ajudar vocês aqui com esse instrumento muito preciso, que é uma queda livre. Quando a gente entra, quando a gente salta do avião, a gente fica nessa posição aqui, ó. Desse jeito. E aí, o que acontece? Deita lá, por favor, amor. Dessa posição mesmo. Igual a bonequinha do posto. Isso, assim. E, gente, aqui tá vindo um monte de vento, assim, ó. Só que o que acontece? Se ela tá aqui só pairando, o que vai acontecer? O diabo vai vir e vai falar assim pra ela. Ah, olha aquele seu amigo ali, ó, tá se divertindo mais que você na balada, ó. Ó, tá vendo aquele ali, ó? Tá fumando você não. Ele vai fazendo o quê? Vai jogando tentações no seu ouvido. Ah, ó, aquele cara tá te provocando, ó. Xinga ele. Não, calma. Aqui eu tô fazendo diálogo, calma. Mas, se a gente tem uma pessoa para auxiliar a gente nesse momento de queda livre,
gente tem que ir reto. Agora reto. Bora, reto. Bora, agora segue em frente. Pode ir. Pode ir. Não, a gente não. Só pra lembrar, tá, gente? Isso é difícil nós fazer no ar, tá, gente? É só reto. Então, gente, é assim que funciona na fé. Quando a gente tem pessoas do nosso lado para nos ensinar, para nos mostrar ali as coisas como devem ser feitas, fica mais simples, fica mais fácil, porque um dia essas pessoas também passaram por isso e elas sabem exatamente pelo que você está passando. Então, você se permitir ter essa ajuda, essa direção, facilita um pouco no trabalho. Porque o que acontece? É arriscado, gente? É arriscado. Mas a diferença é que quando você salta para salvação, você tem o quê? Paraquedas. Você tem um paraquedas para você abrir. Não é, por exemplo, como a pastora Vilma, infelizmente passou ali, que ela não teve a oportunidade de ter um paraquedas. Ela ouviu falar sobre Jesus, mas infelizmente não ganhou paraquedas para saltar. Então, quando a gente pensa nisso daí dos riscos, essa direção, essa instrução, esse ensinamento vai te ajudar a chegar onde você precisa. No início surgem algumas dúvidas, como de coisas que você fazia antes, de costumes que você tinha. Igual, tem meninas, por exemplo, que tem medo da roupa que vai usar, ou antigamente usavam shortinhos assim. Será que é legal usar? Gente, pergunta pra Vera. Tem coisa, olha, se eu fizer uma tatuagem, será que tem problema? Ela fala assim, olha, a gente não pode marcar o templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, vai te mostrar ali na palavra, ela vai te ensinar a se aproximar. Também algo que é muito importante nessa direção aqui, é você o quê? Continuar frequentando os cultos, você está lutando contra a sua carne. Porque quando você está aqui hoje, você já está com essa oportunidade de se lançar. Só que você tem que lutar para depois você continuar na direção certa. E o que acontece? Além da palavra que você aprende de Deus, né, aqui na igreja, quando você começa a orar em casa, a começar a falar com Deus, quando você começa em casa a ler a palavra para aprender mais dele, se alimentar mais dele, o que acontece? Vem o sinal. É agora o sinal. Quando eu fui pular, gente, o que aconteceu? Eles fazem aqui o altímetro. Tá vendo isso daqui, ó? Para pular esse altímetro aqui, ele desce até o número 6. Então você tem do 6 ao 5 para você abrir o paraquedas. E na vida espiritual não é diferente. Quando a gente sente esse sinal, quando a gente vê isso, a gente tem que fazer o quê, ó? Puxar o paraquedas. Então vai, Gabriela. Isabela, chegou a hora. Puxa o paraquedas, Isabela. Chegou a hora. Bora. É isso aí. Obrigado por essa atuação maravilhosa. Deus abençoe vocês. Calma, gente. Você viu? Ó, deu até para treinar um pouco. Coloca lá. Ah, não, já acabou no aplicativo. Então, gente, quando acontece esse sinal, é hora de fazer o quê? Continuar caindo queda livre? Não, é hora de você, ó, puxar o paraquedas. E quando acontece isso de você puxar o paraquedas, é quando você toma a maior decisão da sua vida. E sabe qual é essa decisão? Quando você decide se batizar. Quando você decide ter uma comunhão de fato com Deus. E o que acontece? Quando ele abre aquele paraquedas, né? Não é tão simples. Aqui a gente encenou, foi engraçado, mas eu, gente, olha a minha força, ó. Tá vendo minha força, ó? Amor aqui. Muito forte, né? O que acontece, gente? Quando eu fui puxar o paraquedas, eu não vou mentir não, foi difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu acho que pro Felipe ali o negócio é feliz. Pra mim não foi. Pra mim foi uma coisa muito difícil, porque eu fui puxar assim, ó. Ele falou assim, nós vamos fazer isso aqui. Eu fiz assim, ele parou na metade, fiquei muito duro. Daí eu falei, não tá indo. E aí o que eu fiz? Eu, ó, puxei com as duas mãos, gente, pra aguentar. E na nossa vida espiritual não é diferente.
Isso daqui tocou muito na minha vida quando aconteceu. Foi uma das coisas que Deus falou muito comigo naquela hora, porque eu pensei, gente, na nossa vida espiritual não é diferente. Quando a gente toma as decisões na nossa vida, tudo acontece. Sabe aquele familiar distante que você nunca viu na vida? Ele vai vir para falar no seu ouvido. Ele vai vir para tentar te impedir, para te tirar da fé. Sabe aquele amigo que você não vê desde o colégio? No caso, vocês ainda estão no colégio, né? Ali agora. Desde o colégio, ele vai vir agora lá mandar mensagem para você no Instagram, no Facebook, falando: cara, e aí, vamos se encontrar ali no bar para beber? Sabe? Aquele amiguinho da escola que nunca falou com você na vida. Você tomou a decisão de ficar com Deus, de ter uma comunhão com Deus, de se batizar, vai querer virar seu melhor amigo, mas não é para coisa boa não, é para te afundar. Porque é isso, gente, o diabo ele vai usar de todas as artimanhas, ele vai usar de tudo para tentar fazer você não conseguir abrir esse paraquedas. Mas vocês conseguem. Vocês conseguem porque Deus, Ele te dá força para isso. Se você permitir, se você se agarrar nele, Ele vai te dar forças. E você vai conseguir abrir esse paraquedas. Mesmo que não seja com uma mão, vai ser com duas. Mas você vai conseguir. Porque, diferente, né, da vida física aqui, né? Lógico que na vida física também, né, pai? Mas assim, no caso da vida espiritual, Deus, Ele também te ajuda ali naquele momento. Porque você está tentando, você está lutando. Então Ele vai te dando força para você conseguir isso. E você vai conseguir. E agora, eu vou te mostrar o que aconteceu quando eu consegui, abrir o paraquedas. Gente, é a coisa mais linda, viu? Pode passar para a próxima, Brenda. Deixa eu falar aqui para eu ver os fotos, gente. Desculpa, pode passar para a próxima. Então aqui, quando a gente abre o paraquedas, a gente se dá uma nova chance. Gente, o salto foi maravilhoso, mas quando eu consegui sozinha, porque eu abri sozinha meu paraquedas, quando eu consegui abrir o paraquedas, gente, me bateu assim, um sentimento tão bom. Falei assim, nossa, consegui! E é bem isso. A gente tem que aprender que a gente tem que ter vida. E quando a gente consegue abrir o paraquedas na nossa vida, quando você consegue se batizar, quando você consegue tomar a decisão de continuar uma comunhão com Cristo, é como se você abrisse esse paraquedas. É uma sensação maravilhosa. É uma sensação de vida. É uma sensação de que você não precisa mais ficar preso nas garras do diabo. É a sensação de que você não precisa mais ficar preso numa gaiola. É a sensação de libertação, de liberdade. Pode passar para o próximo, Breno. E aqui, quando, abriu o paraquedas, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o quê? O instrutor virou para mim e falou assim: agora a gente vai avaliar o paraquedas. Minha reação foi: poxa, mas já não está aberto? Não. Nós temos que avaliar o seu paraquedas para ver se ele está funcionando bem. E aí ele começou a falar assim: as bolsinhas estão cheias de ar. Tá vendo aqui, gente? Isso daqui, isso daqui é como se fosse várias bolsinhas, assim. E aí ele falou: tem que estar cheia de ar. Olha aqui, ele tá realmente com as cordinhas estão todas soltas, não tem nenhuma presa ali, emaranhada. Ele olhou aqui, esse tecidinho aqui, que é o freio, né? Ele realmente está totalmente esticado. Gente, ele foi me mostrando tudo. Aí ele virou pra mim e falou assim: vamos ver se ele vira pra direita? Eu falei: bora. Aí ele pegou vira pra direita. Depois, vamos ver se ele vira pra esquerda? Vira pra esquerda. E quando eu penso nisso, nesse check-up, eu penso que mesmo você, após de batizado, você passou essa dificuldade, você tem que fazer um check-up também da sua fé. Você tem que fazer um check-up da sua comunhão com Deus. Por exemplo, você tem orado todos os dias? Isso é algo que a gente fala aqui na igreja praticamente todo culto. E parece tão batido, mas é algo que realmente a gente todo dia tem que se analisar. Você, por exemplo, tem jejuado ao Senhor? Você tem feito isso? Você tem, por exemplo, você tem lido a palavra do Senhor? Você tem tido esse momento particular com Deus? Você tem feito a obra de Deus da forma como Deus te chamou?
E quando a gente pensa nessa questão do paraquedas, quando a gente vê ali todos os itens funcionando, quer dizer que realmente nossa comunhão com Deus está intacta. E de que ela está preparada para chegar aonde? Na salvação, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo de se lançar, de fazer tudo isso é o quê? A salvação. Agora, se você falar assim, ai, Yasmin, obreira, olha, tá tão difícil de orar para Deus. Sabe, é um dia sim, 10 não. Eu só oro quando eu estou aqui na igreja. Às vezes não tenho tempo nem para mim. E aí, quando a gente vê esse tipo de problema, você olha assim, o seu paraquedas, né, que seria ali a comunhão com Deus, está ali com defeito. Um paraquedas com defeito te leva para a salvação? Não. É a famosa história, né, que é da Bíblia mesmo, da porta estreita. Se você está ali com paraquedas com defeito, é praticamente como se a gente fosse falar, você não vai conseguir passar nessa porta estreita. Mas, aí você vai pensar, mas e agora, Brenda? Acabou? Não tem mais chance? Morri? Perdi a salvação? Não. Deus, Ele está aqui para te dar uma segunda chance. Por quê? O primeiro paraquedas pode ser que tenha tido esse problema. Pode ser que às vezes você estava até bem quando você se batizou, mas depois as coisas começaram a desandar, as coisas começaram a ser diferentes, você começou a cair na fé, mas cair de uma forma negativa. E aí o que você pode fazer? Ó, acionar de novo o paraquedas. Oxe, mas como assim? Sim, gente. Quando você vai pular de paraquedas, não tem só um paraquedas, tem 2 paraquedas. Por quê? Se um der defeito, tem o outro. Mas lógico, gente, como tudo na nossa vida, como tudo na nossa fé, a gente não tem que se aproveitar da misericórdia do Senhor para errar e gasta ali o paraquedas, né? Paraquedas, não é assim. Até porque um dia o Senhor Jesus vai voltar. E como vai estar o seu paraquedas? Você vai tentar trocar toda hora? Então, por isso que nós temos que buscar a constância. Por isso que a gente tem que buscar a mudança na nossa vida. E no caso da salvação, ela seria a terra firme. Não tem sentimento, gente, mais grandioso do que quando você vai lá e levanta as perninhas. Você tem que levantar as perninhas, viu, gente, para descer. Levanta as perninhas ali e o bumbum encosta ali no chão. Você fala assim, nossa, gente, cheguei, tô bem. E aí você pensa assim, meu Deus, obrigado. Não é um sentimento de alívio de, meu Deus do céu, eu estava desesperado. Não, no meu caso eu estava bem, viu, gente? Mas é um sentimento de prazer. E é isso que o Senhor quer para você. Ele quer te dar terra firme. A terra firme que o Senhor promete para a sua vida é uma terra que abunda de forma que você nunca mais vai sentir fome, você nunca mais vai sentir sede. Você não vai saber o que é o queimar do sol na sua face. Isso está em Apocalipse. Então, Deus, ele tem todas essas promessas. E para falar a respeito da palavra de Deus, Deus hoje quis me trazer uma palavra que está em Atos. Convido vocês para estarem indo em casa. Está em Atos 10. Essa história, ela fala a respeito de um homem. Esse homem se chama Cornélio. Pode passar para o próximo, Pedro. Próximo. Isso. O Cornélio. E o que acontece? O Cornélio, ele era um gentil. Nessa época em Atos, gente, fazendo um resumo bem resumido, nessa época em Atos, os discípulos, na verdade os judeus em si, eles não poderiam entrar na casa dos gentios, que gentios eram pessoas que não seguiam a Deus, que tinham outros tipos de doutrinas. Até a alimentação deles era diferente. No caso ali era uma alimentação que era considerada impura pelos judeus, né? Até mesmo pelos ensinamentos que Deus deixou ali no Velho Testamento, ali em Levítico. Então, quando ali o Cornélio ouve falar a respeito de Deus, o que ele faz? Ele começa a orar ao Senhor. Ele ora ao Senhor, ele decide se lançar. E aí quando ele se lança, ele começa a orar, ele começa a fazer a obra dando esmolas para as pessoas. E aí o que acontece? Um anjo, ele aparece em visão para ele. E ali, ele fala, vai lá buscar o meu discípulo Pedro, que está em Jope.
Isso aconteceu, gente, bem depois que a Dorcas, né, foi ali ressuscitada, né? Que ela tinha ali falecido e aí eles ressuscitaram ali a Tabita, né, a Dorcas. E aí, o que aconteceu? Ele mandou. E da mesma forma que Cornélio mandou buscar ali o Pedro em Jope, da mesma forma aconteceu de forma contrária. Deus enviou uma visão a Pedro 3 vezes, né? O Pedro gosta de 3 vezes, gente. 3 vezes, para que ele pudesse ver que era para ele ir lá e pregar a um gentil, entrar na casa de um gentil. Depois lê em casa, que tem toda a explicação dessa visão, como foi feita. E aí, no caso, o Pedro ficou meio assim, né? Nossa, vou entrar na casa de um gentil, vou ter que pregar. E mesmo assim ele foi. Quando chega lá, ele vê Cornélio, que é esse homem que já tinha decidido se lançar para Deus. E aí o que acontece? Primeira coisa que Deus já mostra ali para Pedro. Pode passar para o próximo. Deus não tem favoritismo. E na palavra de Deus fala assim: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Então, se você decide se lançar, você decide fazer as coisas da forma correta ao Senhor, Ele quer hoje mudar a sua vida, se você está vivendo de uma forma que esse paraquedas não está intacto. Ou Ele quer também te mostrar que você que está bem, que você que está na fé, pode ajudar aquele também que não está bem. Quando eu vi isso daí, eu lembrei o que aconteceu, que eu, no caso, fui a primeira a saltar. Eu fui a primeira a chegar? Não. Porque, por exemplo, cheguei lá, o Felipe já estava lá. E detalhe, gente, o Felipe foi depois de mim. Então o Felipe foi depois, mas chegou primeiro. Então muitas vezes na fé a gente não entende. Nossa, mas... Vou dar um exemplo aqui falando Verônica. A obreira Verônica está aqui desde pequenininha, já é obreira. Mas gente, quanto que ela não tem orado, não buscou, não orou, Senhor? Não é que ela é a favorita de Deus. É porque teve ali a luta. Teve ali aquele momento que ela deixou as coisas dela, deixou as coisas velhas para trás e decidiu se lançar para o Senhor. Então, não é que Deus tem um favorito. Ele tem aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Pode passar para o próximo. Então, quando nós escolhemos viver verdadeiramente no Senhor, olha o que ele fala aqui em Atos, para ele continuar falando. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Se você buscar o Senhor em espírito e em verdade, não importa o que aconteceu para trás, se você se arrepender, Deus ele vai cuidar de você, Ele vai curar, Ele vai fazer com que tudo possa ser consertado se você permitir. E o mais importante de tudo isso, ele conseguiu, o Cornélio, ele conseguiu puxar o paraquedas. Ao finalizar essa pregação de Pedro, Cornélio, ele fica ali tão maravilhado, todos ali, todos os gentios que estavam lá, tá gente, não era só o Cornélio. Eles ali foram batizados pelo Espírito Santo. Eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. E ali Pedro fala, então, eles podem se batizar nas águas também. Eles têm que agora se batizar nas águas. E ali a vida de um homem que antes não tinha perspectiva pode ser mudada. Às vezes você entrou aqui sem perspectiva. Às vezes você entrou aqui sem achar que tem alguma chance de mudança na sua vida. Mas hoje Deus fala que você pode mudar sim. E o mais importante, quando a gente decide abrir esse paraquedas, essa mudança acontece dessa forma na nossa vida, porque o vento que nós estamos navegando não é o vento qualquer, é o vento do Espírito Santo. Então, quando nós decidimos abrir o paraquedas, já em direção à salvação, nós estamos ali navegando cheios e guiados no meio do Espírito Santo. Então, quando a gente vê aquelas bolsinhas cheias de ar, é o Espírito Santo te auxiliando, te ajudando,
te guiando para onde você deve seguir. Então hoje eu convido todos a estarem aqui buscando ao Senhor. Eu convido todos vocês a se lançar. Aqueles que ainda não se lançaram, essa é uma nova chance. Não espere chegar ali, estourar nas alturas os seus problemas para que você venha mudar a situação da sua vida. Porque quanto mais tempo você demorar, mais demorada vai ser essa queda. Mais dificuldade você vai sentir. Se você tomar essa decisão hoje, tudo pode ser diferente na sua vida. E vamos aproveitar esse momento também e pedir auxílio para que o Espírito Santo de Deus possa estar nos enchendo e possa estar ajudando, auxiliando a Deus entender cada palavra que nós precisamos que Ele venha ouvir. Às vezes, no nosso coração a gente está tão atribulado, está com tanta dificuldade dentro da gente, que fica até difícil de falar. E às vezes a gente só consegue chorar. Mas o Espírito Santo, Ele pode traduzir tudo isso, se você permitir, nessa noite. Amém?